A Ordem dos Advogados do Brasil, seccional Mato Grosso, está em fase de campanha para definir quais serão os representantes da categoria. Hoje, o Jornal da Manhã dá sequência às entrevistas ao vivo com os 5 candidatos à presidência da entidade, para que os representantes das chapas apresentem suas propostas. Hoje, o nosso convidado é o candidato Leonardo Campos, com quem eu converso agora ao vivo. Bom dia, obrigado pela sua presença aqui no Jornal da Manhã. Bom dia, eu que agradeço o espaço, cumprimento a toda a advocacia mato-grossense, na pessoa do meu vice, Flávio Ferreira, e na pessoa da nossa secretária-geral adjunta, advogada Gisela Cardoso. A sua chapa tem um nome, Advogar por Todos, Liderar pela Ordem. Qual a justificativa deste nome? É o que nós iniciamos nossa caminhada pretendendo construir um projeto coletivo para a OAB. Um projeto que a advocacia mato-grossense se sentisse partícipe dela e incluído nesse projeto, onde o advogado olhasse para a ordem e refletisse e espelhasse aquilo que ele almeja de sua instituição. E por isso o nome da nossa chapa, Advogar por Todos. A ordem precisa devolver o respeito ao advogado no exercício diário de nossa profissão. Devolveremos o respeito fazendo uma defesa intransigente das nossas prerrogativas. E aí vem ao encontro da nossa principal proposta, que é a ampliação dos quadros da Procuradoria da OAB e criando a figura do procurador-chefe, que é quem será o advogado dos advogados. Por isso, advogar por todos. Eu quero uma ordem, uma instituição forte que advogue por todos os advogados mato-grossenses. E liderar por todos foi um segundo pilar que a advocacia nos erigiu como prioridade para a ordem, que é que a ordem retome a liderança dos movimentos sociais. Pois é, o senhor falou aí das prerrogativas, inclusive o desrespeito a essas prerrogativas foi um dos assuntos citados por Ofir Cavalcante, ex-presidente nacional da OAB, que gravou um vídeo apoiando a sua candidatura. Ele fala também que o senhor conhece bastante a questão do jovem advogado. Primeiro, eu queria que o senhor falasse sobre esse desrespeito às prerrogativas. De que forma que isso tem acontecido aqui em Mato Grosso e o que são, afinal de contas, as prerrogativas? Ótima pergunta. As prerrogativas são garantias do cidadão. A Constituição Federal e a Lei 8.906, que é o Estatuto da Advocacia, elencou algumas garantias ao advogado no exercício profissional. Uma forma de proteger o advogado para que esse possa, em nome de outro, defendê-lo com a mais ampla defesa possível e exercer o extremo limite do contraditório. Para que o advogado possa, por exemplo, defender o seu cliente, ele tem que agir com liberdade, autonomia, independência e sem qualquer tipo de hierarquia entre os atores do processo judicial, delegados, juiz, promotores, desembargadores. E é isso que nós percebemos. Foi isso que nós identificamos ao construir o nosso plano de gestão para a ordem, que o advogado tem perdido o respeito no exercício diário de sua profissão. Por isso, nós elencamos a defesa intransigente das prerrogativas como a nossa principal bandeira. Nós queremos uma ordem que tenha o advogado e a advogada mato-grossense como componente principal, como a prioridade 01 de sua instituição. E para isso, Antônio, nós criaremos a figura, ampliaremos os quadros da Procuradoria da OAB. Sairemos de 2 procuradores para 4 e criaremos a figura do procurador-chefe, aliás, proposta essa que já foi adaptada e que já foi incorporada por todos os meus adversários, de tão boa e tão firme que é. Esse procurador-chefe terá 2 requisitos para assumir o cargo. Primeiro, será extremamente bem remunerado. E segundo, deverá subestabelecer todos os seus processos para que possa, em nome da Ordem dos Advogados do Brasil, fazer um enfrentamento com todas as autoridades sem receio de retaliação. Ou seja, ele será, como eu disse, o advogado dos advogados. Eu não posso conceber que o enfrentamento seja feito pela pessoa física do advogado. Eu tenho que despessoalizar o enfrentamento e institucionalizá-lo pela ordem. É a ordem quem tem que ser o escudo, a proteção e a blindagem do advogado. A ordem não tem rosto, a ordem não tem CPF, ela tem um poder político institucional de representação e terá que estar na linha de frente defendendo o advogado. O seu candidato a secretário-geral na sua chapa é Ulisses Rabaneda, advogado do ex-governador Silval Barbosa e da esposa dele, Roseli Barbosa. Nessa eleição da ordem, é possível separar isso olhando as 5 chapas, ou seja, o advogado que defende, independente de quem seja, no caso da disputa eleitoral para a presidência da ordem, separa-se o lado profissional, da atuação profissional como advogado, das propostas das chapas? Ótima pergunta. Essa é uma oportunidade ímpar que tem para esclarecer. A nossa chapa talvez seja uma das poucas que tem esse posicionamento, jamais vai permitir a confusão entre cliente e seu advogado, entre o acusado e seu advogado. Essa confusão, em hipótese alguma, eu posso aceitar. E a nossa chapa defende isso com unhas e dentes. O Ulisses Rabaneda é um profissional exemplar. É um advogado que vem na nossa chapa
por dois requisitos. Primeiro, pela atuação já por ter sido diretor da Ordem, pela experiência, um dos advogados que mais conhece o sistema da Ordem dos Advogados do Brasil. E segundo, vem representando toda a advocacia criminalista. Um advogado que conhece, um advogado de trincheira, um advogado combativo que está nas lides diárias, que está nas lides diariamente. Portanto, conhece a realidade tanto dos presídios, como delegacias, como do processo penal. Então, é um advogado que vem para contribuir sobremaneira. E mais que isso, não há possibilidade. A nossa chapa não tem qualquer vinculação com qualquer político. Nós, aliás, um requisito para fazer parte da nossa chapa foi que não tivesse vinculação política partidária. Isso não admitiremos. E da mesma forma como nós, não, em hipótese alguma, refutamos toda e qualquer tentativa de que se confunda e de se confundir a figura do advogado com o seu cliente. A atuação do advogado defendendo o seu cliente na esfera particular é uma atuação limitada ao processo. A atuação como dirigente da ordem, ela será uma atuação isenta, uma atuação que não se confunde com a atuação no dia a dia dos nossos escritórios. Nessa série de entrevistas, a TV Record está perguntando para os candidatos à presidência da ordem alguns assuntos. Por exemplo, a questão, por exemplo, da delação premiada ou a colaboração premiada. Haveria um tratamento diferenciado em operações nacional como a Lava Jato e as regionais aqui. Eu queria a sua opinião sobre isso. Como que deve ser tratado um delator? Ele é uma vítima, é um colaborador ou ele também tem que ser punido pelos crimes que tenha participado, tenha cometido? Olha, Antônio, esse também é um assunto que está muito em voga na sociedade brasileira. Eu acho que tudo que venha contribuir para o processo penal, para a elucidação dos crimes ou das acusações que são imputadas sobre determinado indivíduo é bem-vindo. O que nós temos que ter muito claro é o resguardo e a proteção da ampla defesa e do contraditório. Esses são postulados, são cláusulas pétreas da advocacia. Nós temos que resguardar sobre quaisquer aspectos ampla defesa e contraditório. A delação premiada, eu vejo que ela é um instituto que veio para contribuir muito com o processo penal. O que, na nossa ótica, não se pode admitir é que a delação premiada seja o único instrumento de investigação. Ela tem que ser mais um. Ela é mais um instrumento importante, mas não pode ser o único. Nós não podemos ter, e as autoridades policiais, Ministério Público, etc., não pode se apegar apenas à delação premiada. Como eu disse, ela tem que ser mais um instituto. E, no meu entender, aquele que participou de um crime, mesmo sendo delator, ele tem que ser punido, com a pena atenuada, mas há necessidade de punição, sem dúvida nenhuma. Obrigado, candidato, pela sua presença aqui. Boa sorte aí no pleito. Agradeço esse espaço e desejo uma boa semana a toda a advocacia mato-grossense.